Olá, sejam muito bem-vindos à live aula 34, onde hoje eu vou falar sobre fidelização. Então, se você tem interesse nesse assunto, fica comigo aqui até o final. Vai ser uma live aula breve, porque toda quarta-feira às 19h19 eu tô aqui para compartilhar conteúdos simples, leves e descomplicados aí sobre gestão de estúdios de Pilates. Então, se você é educador físico ou fisioterapeuta e tem interesse nesse assunto, fica aqui comigo que hoje eu vou te explicar e te compartilhar com você 5 formas para você fidelizar aí seus clientes aí dentro do seu estúdio. Então são 5 formas práticas, fáceis, que você pode aplicar aí amanhã mesmo aí dentro do seu estúdio. Basta você ter a orientação certa, o passo a passo. Então, fica aqui comigo até o final. Clica aqui no aviãozinho, ó, envia aí para os seus colegas que têm interesse aí nesse assunto, que estão com dificuldade de fidelizar, né, os seus clientes, os seus pacientes, os seus alunos com o Pilates, então tá tendo dificuldade em fidelização dentro do estúdio, tá com dificuldade aí para encher a agenda, tá passando por esse momento aí de rotatividade aí dentro do seu estúdio, então já envia para esse colega. E se você estiver assistindo aqui no gravado, deixa aqui embaixo dessa live aula, deixa aqui nos comentários qual é a sua dificuldade aí dentro do estúdio, que eu vou ter o prazer de te ajudar e te responder. Vou te responder aqui nos comentários e também lá por direct. Então, essa live aula aí vai te ajudar, né, com esse assunto aí de fidelização. Eu vou te mostrar aí que existem 3 fases da fidelização e é super importante você conhecer essas fases, né? Porque você pode estar pensando aí, mas para que eu preciso conhecer isso? Eu quero saber que ação que eu vou ter que tomar com esse meu aluno, com esse meu cliente, para ele poder se fidelizar, né? Mas sem você saber em que fase esse seu aluno está, são 3 fases da fidelização. Você precisa saber em que momento esse seu aluno está, em que momento esse seu cliente está dentro do estúdio, para depois sim você agir, né? Você tomar a atitude aí necessária para você resgatar ele, né, de volta, reter esse aluno aí com você. Então eu vou te mostrar essas 3 fases aqui. Vou te mostrar também as 5 formas aí para você implementar aí dentro do seu estúdio e aumentar aí a retenção, né? A fidelização aí dos seus clientes. Bom, acho que todos me conhecem, mas para quem está chegando aqui agora, tem bastante gente nova chegando aqui no perfil. Eu sou Sabrina Magalhães, fisioterapeuta, ajudo aí profissionais de Pilates a terem um estúdio de sucesso que fatura aí os 10K por mês. Então, eu digo que é uma receita. Se você seguir um passo a passo, se você tiver uma metodologia e conseguir aí chegar aos seus 10 mil de faturamento, você consegue andar para frente, você consegue crescer, porque você já tem uma receita, você já tem um passo a passo. Então, quem faz 10, começa a migrar para 15, para 20, e aí a tendência é só aumentar o sucesso aí dentro do seu estúdio. O negócio é começar, o negócio é engatar a primeira, ter alguém para te auxiliar, ter um passo a passo, porque não é fácil, mas é possível. Então, tendo um passo a passo e tendo um guia, né, fica muito mais tranquilo de você conseguir dar o seu primeiro passo. Então, eu sempre mostro dicas, estratégias, de forma descomplicada, porque tem muito conteúdo complicado aqui na rede social quando a gente fala de gestão. Então, é simples, é descomplicado para você chegar aos 10 mil reais aí trabalhando com Pilates. Então, eu falo aqui com fisioterapeutas, profissionais de Pilates, educadores físicos que têm interesse nesse assunto. Eu já tenho meu estúdio de Pilates há 6 anos, então eu também comecei assim como você, sem saber, né, sobre captação, sobre fidelização, sobre gestão mesmo administrativa e financeira aí dentro do estúdio. Eu também comecei assim há 6 anos atrás, eu tenho 15 anos de formada. E há 6, quase 7 anos eu abri o meu estúdio e venho desbravando aí todo esse universo aí que é mágico, né? Uma vez você aprendendo passo a passo, é só você dar a caminhada que você vai conseguir sair do seu lugar e conseguir aí trabalhar com Pilates, ter tranquilidade financeira trabalhando com Pilates, conseguir fechar o seu mês no lucro, no positivo, almejar aí novas conquistas, né? Investir o seu dinheiro, o dinheiro do seu estúdio, ou seja, ter uma tranquilidade trabalhando com Pilates. Para isso, você precisa ter uma boa gestão aí dentro do seu estúdio.
Então, hoje eu trabalho com dois colegas que também são fisioterapeutas, são parceiros, vestem a camisa do meu estúdio, então isso faz toda a diferença dentro de uma gestão administrativa, isso faz toda a diferença dentro de uma gestão de fidelização mesmo dos seus clientes, então isso é super importante. Quando eu abri o meu estúdio lá atrás, assim como você, tô vendo aí que vocês estão comentando aí que vocês também passam por isso, né? Por essa dificuldade aí de gestão. Deixa aqui embaixo a sua dúvida, eu vou gostar de saber aí qual é a sua dificuldade atual para eu poder te ajudar. Então, quando eu abri o estúdio lá atrás, eu também era assim como você. Não sabia de técnicas, né? Técnicas de captação, não sabia, né, como fidelizar, não sabia nem que era importante fidelizar, né? Eu não sabia nem que tinha que estudar sobre isso, né? A gente sai da faculdade sem esse conhecimento, então a gente acaba caindo no mercado de trabalho, abrindo nosso estúdio de Pilates e não sabe sobre captação e sobre fidelização. Tem uma pesquisa que diz que o cliente fiel hoje, o cliente fidelizado ao seu estúdio de Pilates, ele fica 5 vezes mais barato do que aquele cliente que você tem que conquistar. Então, isso é pesquisa, isso é um dado estatístico, né? Então, você gasta mais grana tendo que captar novos clientes, você gasta mais tempo, você gasta mais energia, né? Pensando em estratégias, pensando em formas para conquistar clientes novos, para ter a agenda cheia. Então, eu também só pensava nisso, né? Não pensava na fidelização. Então, eu só sabia chegar lá no meu estúdio no horário certo, sempre fiz muita questão de pontualidade, e eu só sabia chegar lá naquele meu horário, que estava lá pré-determinado na minha agenda, e começar a atender. Eu parecia uma máquina, eu falo sempre isso. Eu atendia de segunda a sexta, de 7 da manhã às 7 da noite. E é o que a gente aprende na faculdade, né? É a gente sair da faculdade, a gente conquistar a nossa agenda cheia e trabalhar de manhã até de noite. É o que a gente aprende. E isso, para quem está começando, é ótimo, né? Porque você precisa ir mostrar o seu trabalho, você precisa satisfazer o seu aluno, né? O seu cliente com um bom serviço, você precisa divulgar o seu serviço, né? Ali no seu bairro, na sua região, na sua cidade. Então, é necessário, quando você sai da faculdade, você passar por esse turbilhão de atendimentos, né? Mas com o passar do tempo, você percebe que esse turbilhão de atendimentos, ele não basta para o seu negócio ter sucesso, porque justamente esse turbilhão pode estar criando uma grande rotatividade dentro do seu estúdio. E essa rotatividade dentro do seu estúdio faz com que você perca muito tempo captando clientes novos. E aí você não trabalha a fidelização, e aí você tem esse turbilhão de pacientes chegando, saindo, e essa grande rotatividade, porque você não dá atenção à fidelização, então você gasta dinheiro para captar, você gasta tempo para captar, você gasta energia para captar. Ou seja, você só quer ter a sua agenda cheia. E isso é super comum nos profissionais de Pilates. Mas você precisa olhar para a fidelização. Por quê? Você capta aqueles clientes, enche a sua agenda e começa a fidelizar. Aí sim você vai conseguir fazer uma boa gestão dentro do seu estúdio. Então, olhe também para a fidelização. E eu falo isso com propriedade, porque lá atrás eu também não fazia isso. Olá, boa noite a todos que estão chegando aí. Então, eu vou falar aqui sobre as 3 fases da fidelização para você aprender a agir e não perder esses clientes aí dentro do estúdio. E eu vou te mostrar aqui 5 formas simples para você fidelizar. Você pode aplicar hoje mesmo, amanhã mesmo aí dentro do seu estúdio. E às vezes você já até aplica, mas está aplicando de forma ineficiente. Ou seja, está criando rotatividade nos seus alunos, está criando um turbilhão na sua agenda, porque você só está dando atenção à captação de clientes e está se esquecendo da fase da fidelização. E aí, é isso que eu venho mostrar aqui. Eu venho tentar tirar você dessa máquina. Eu falo que os profissionais de Pilates, eles estão virando máquinas. Por quê? Eles só estão pensando em ganhar clientes, só pensam em atender. Eu vejo muitos colegas assim, que ficam só focados na aula,
só focados no exercício, na sequência que ele vai aplicar, naquilo que ele vai ensinar. Mas só isso não basta para aquele cliente. Ele só receber aquele atendimento ali padronizado, robótico, não basta para ele fidelizar a você. Ele vai sair e aí você vai entrar na roda da rotatividade. Um entra e sai de clientes danado. Isso vai ser perda de dinheiro, perda de energia, perda de tempo aí dentro da sua gestão do estúdio. Por isso que você precisa aprender a fidelizar. E eu vou te falar aqui essas 5 formas simples aqui de você fidelizar, que você pode estar fazendo aí, mas está fazendo de forma às vezes inadequada, ineficiente ou até errada mesmo. Então, isso que você pode estar fazendo hoje, ele é suficiente lá no comecinho, quando você está abrindo o seu estúdio, que aí sim, você tem que encher a sua agenda, você tem que investir ali na captação, mas isso basta só para quem está começando. Para quem já está aí há tempos, né, no estúdio, há mais de 3 anos, há mais de 5 anos, você precisa olhar para as fases da fidelização. E quando eu falo de fases da fidelização, eu falo sobre 3 fases da fidelização. Boa noite, ótimo assunto, Vanessa Monteiro. Isso aí, Vanessa, é um excelente assunto e é um assunto muito negligenciado pelos nossos colegas de Pilates. Porque a maioria das perguntas que eu recebo aqui é: como que eu faço para captar cliente? Como que eu faço para encher minha agenda? Ninguém me pergunta assim: como que eu faço para fidelizar meu aluno? Então, poucos colegas estão preocupados com a fidelização. E é aí que mora a grande chave do negócio. Você precisa fazer a técnica do montinho-montão, como eu aprendi com o meu mentor. Você tem um montinho de pessoas que você captou e aí você fideliza esses clientes. E aí você vai captar mais clientes e aí vai colocar naquele seu montinho. Fidelizou, aquele montinho virou um montão. Você vai captar mais clientes, colocar naquele montinho, virou um montão. E aí sim você vai criando o seu estúdio de sucesso. E aí sim você vai criando uma grande rede de pessoas até o momento que você já tem a sua agenda fechada e precisa aprender de estratégias para você aumentar a sua agenda, que também ela pode ser aumentada através de outras estratégias. Então aí é tema para uma outra live. Mas eu vou te mostrar aqui agora as 3 fases da fidelização. E para que você precisa saber essas 3 fases da fidelização? Para você identificar em que fase que aquele seu aluno está, para você poder agir antes mesmo que aquele seu cliente te deixe. Então vamos lá, ó. A gente tem 3 fases da fidelização: a fase inicial, a fase da resistência e a fase da adaptação. A fase inicial é aquela fase que está tudo bem, seu cliente está chegando, é tudo novidade, o cliente está vendo aquele seu estúdio pela primeira vez, está te conhecendo logo pela primeira vez, já adorou seu atendimento, sua aula, ele está super empolgado. Ele compra roupas novas, ele chega no horário, todos os exercícios que você passa para ele são ótimos, porque é tudo novidade. É a fase inicial. Essa fase é a fase da conquista. Pensa num relacionamento, tá tudo bem, tá tudo ótimo e você precisa identificar se esse cliente está na fase inicial e até quando esse cliente vai permanecer nela. Tem clientes que permanecem nessa fase até o final do ano, ele fica anos com você. Agora, tem clientes que começam a migrar para a segunda fase, que é a fase da resistência. É a fase onde ele pode estar passando por algum problema em casa, ele pode estar passando por algum problema financeiro, ele pode estar passando por algum problema no trabalho e aí está fazendo com que ele chegue atrasado na aula. Ele pode estar tendo dificuldade, por exemplo, de levar o filho dele na escola e ele pode estar se atrasando toda vez, ele vai começar a faltar. Ou seja, ele está criando resistências para ir ao estúdio. Ele está colocando outras prioridades na frente do Pilates. E você, como gestor do estúdio, profissional de Pilates, precisa identificar rapidamente essa fase. Por quê? Porque ele está a um passo para migrar para a saída do seu estúdio. Por quê? Porque essa fase da resistência é a fase que ele vai colocar outras prioridades na frente. Então você precisa identificar essa fase. E aí, quando ele começar a chegar atrasado, quando ele começar a faltar, quando ele começar a não justificar mais a falta dele no Pilates,
você é responsável por mandar uma mensagem para ele oferecendo um novo horário, mandar uma mensagem para ele perguntando se aquele dia não está sendo bom para ele mais e conversar com ele, saber o porquê, né, que ele está se atrasando. Você não vai falar para ele que o porquê que ele está na fase de resistência. Ele não sabe. Quem tem que saber é você. Você que tem que identificar que ele já saiu daquela fase inicial, que era a fase onde estava tudo bem, onde estava tudo ótimo, Pilates. E ele caiu na fase de resistência. Porque se ele continuar por muito tempo na fase de resistência, ele está a um passo de te deixar. Ele não está mais fidelizado com você. Então cabe a você trocar ele de fase rapidamente. E aí ele vai para a terceira fase, que é a fase da adaptação. Aí sim, quando ele chega na fase de adaptação, ele já está fidelizado ao seu estúdio de Pilates. Então, o seu objetivo é tirar ele da fase inicial e migrar ele para a fase da adaptação. Nem deixar ele passar pela fase da resistência, que é a hora que choveu, aí ele liga para você e fala que não vai. Antes, ele ia de guarda-chuva, ele botava a galocha e ele ia enfrentando a água mesmo, porque ele estava na fase inicial. Mas alguma coisa está acontecendo, o seu trabalho diminuiu de qualidade, ou ele mesmo não está mais se sentindo interessado pelo Pilates, pelo estúdio, ou tem algum colega na sala que está fazendo com ele que não está sendo bom para ele. Você precisa identificar. Você não pode deixar ele ficar nessa fase de resistência, porque ele vai estar a um passo de te deixar. Então, os colegas de Pilates, eles não identificam essa fase e aí deixam o cliente permanecer ali 1 mês, 2 meses na fase de resistência. No terceiro mês, ele vai te mandar uma mensagem dizendo que ele quer sair. E aí você não fidelizou. Então, o seu papel enquanto gestor de estúdio é tirar ele da fase inicial e levar ele para a fase de adaptação, que é você conscientizar ele que o Pilates é para a rotina de vida dele. Ele já está num ótimo horário, ele já está num dia excelente, você já conseguiu adaptar o Pilates na vida dele, na semana dele, no dia dele. Então você precisa entender essas fases para você adaptar, né, e fidelizar o seu cliente. A Vanessa perguntou, quando o aluno não te responde, você liga? Ligo, Vanessa. Ligo. Se eu identifico que aquele cliente ele está chegando atrasado e você não quer abordar ali, né, na frente dos outros colegas, na frente dos outros alunos, talvez você não queira abordar isso com ele. Você envia o WhatsApp para ele, você envia mensagem para ele, liga para ele, pede para sua secretária ligar para perguntar o porquê que ele está faltando, para perguntar o porquê que ele está chegando atrasado. Tira ele dessa fase de resistência. Porque ele vai sair, ele vai te deixar. E como a gente está falando de fidelização, quanto mais fidelização, mais garantia você tem daquele seu cliente com você. Então, você precisa trabalhar para você tirar ele da fase de resistência e levar ele para a fase de adaptação. É a hora que ele chega dentro do seu estúdio e fala, opa, estou no melhor momento do meu dia. Esse é o cliente que você tem que ter com você. Esse é o cliente que tem que estar ocupando lá a sua agenda. Entendeu, Vanessa? Então, é ligar sim. Ele atrasou um dia, ok. Ele atrasou 2 dias, ok. Na segunda semana ele atrasou de novo, opa, sinal de alerta. Alguma coisa está acontecendo. Ele era tão fiel a você, ele nunca se atrasou. Faltar, então, sem justificativa, então, tem alguma coisa acontecendo. Ou é algum problema familiar que você pode se solidarizar ali, perguntar se está acontecendo algum problema, se você pode ajudar. Às vezes é algum problema de horário, às vezes é algum problema de dia. Então, cabe a você se aproximar desse seu cliente, se aproximar desse seu aluno e entender o porquê que ele está nessa resistência. Senão, ele vai estar a um passo de te deixar, tá? Então, essas são as 3 fases aí que você precisa identificar e agir de imediato. Seja através de uma mensagem pelo WhatsApp, seja através de uma ligação ou seja através de um papo mesmo lá no estúdio, no finalzinho da aula dele, na hora que todo mundo sair, é você chegar para ele e perguntar, olha, eu tô notando que você tá faltando, eu tô notando que você tá chegando atrasado, tá acontecendo algum problema, a gente pode ajudar, você quer que a gente troque o horário, quer que a gente te ofereça um outro dia? É você quem tem que fazer isso, você não pode esperar isso dele, tá? Senão ele vai te deixar. E você, enquanto gestor de estúdio, você precisa entender, profissional de Pilates, que a maior riqueza do negócio, a maior riqueza do seu estúdio de Pilates
é você ter o seu cliente fidelizado. É onde você tem que investir, é onde você deve investir. O seu cliente é o carro-chefe do seu estúdio. Então, não gasta todas as suas fichas lá na captação. Não gasta toda a sua energia, o seu dinheiro em campanhas de captação. Você precisa se concentrar também na fidelização. Então, se hoje eu pudesse falar para você aqui um percentual, né, de atenção, de energia, de estratégia para você atuar, eu falaria assim, ó, invista 45% em captação e 55% em fidelização, em retenção. Boa noite, Monique. Boa noite, acho que é Stephanie. Boa noite, Amanda. Sejam bem-vindas. Então, é você investir um pouco em captação, mas você também precisa dar muita atenção à fidelização. E não é isso que acontece com os colegas de Pilates. Eles ficam focados somente em ganhar mais alunos. Tá? Será que você está tendo aí esse pensamento aí dentro do seu estúdio? Né? Ou você está pensando só em ganhar alunos, só em encher sua agenda e aí está perdendo aqueles seus clientes ali que são, ó, ouro para você. A pergunta, gente, que eu mais recebo aqui por direct é: como que eu faço para ganhar mais cliente? Como que eu faço para encher minha agenda? Eu só recebo esse tipo de pergunta. E a fidelização? Como que eu faço para fidelizar? Como que eu faço para conquistar? Como que eu faço para encantar o meu cliente? E eu já vou te falar aqui as 5 formas aqui para você fidelizar. São inúmeras formas, tá? Mas eu vou te falar aqui 5. Você pode até estar fazendo aí dentro do seu estúdio, mas você pode estar fazendo de forma errada ou de forma inadequada. Então, antes de eu te falar essas formas aqui, quais são os benefícios, né, de você ter clientes fidelizados? Para quê que você tem que ter cliente fidelizado aí dentro do seu estúdio? Primeiro, você pode vender para aqueles seus clientes fidelizados. Você pode vender mais serviços para eles. Então, não necessariamente você precisa se concentrar no cliente novo, porque eu já falei aqui lá no começo que, de acordo com pesquisas, você gasta 5 vezes mais captando um cliente novo a fidelizando aquele seu cliente que está com você. Então, se for colocar numa balança, o seu cliente fiel, ele é 5 vezes mais barato do que aquele seu cliente novo. Gente, só esse dado estatístico, só essa pesquisa já vale para você dar atenção para o seu cliente. Então, uma das vantagens de você fidelizar e ter clientes fiéis, ter grupos de pessoas com você, é você poder vender mais serviços para aquele cliente. Então, se você tem clínica, como eu sei aqui que algumas de vocês aqui têm, é você ter aquele seu cliente fiel que já faz pilates com você. Se você oferecer massagem, ele vai querer comprar. Se você oferecer acupuntura, ele vai querer comprar. Se você querer oferecer fisioterapia, ele vai querer comprar. Então, se você só trabalha com pilates, se você agora abrir uma aula só de pilates solo, ele vai querer comprar. Se você tem o atendimento dentro do seu estúdio de segunda a sexta e você oferecer uma modalidade diferente sábado, aquele seu cliente fiel vai querer comprar. Então, um grande benefício de você ter clientes fidelizados é você vender para os mesmos clientes. E aí você só aumenta o faturamento do seu estúdio, porque você não precisou conquistar cliente novo. Você não precisou gastar. Você está vendendo para o mesmo cliente. Outro benefício de você ter clientes fiéis eles vão ser propagadores do seu serviço. E são propagadores gratuitos e são propagadores poderosos. O que eu quero dizer com poderosos? Eles têm força para falar sobre o seu serviço. Porque uma coisa é você propagar o seu serviço. Outra coisa é o seu cliente falar sobre você, falar sobre o seu atendimento, falar sobre o seu estúdio, sobre o ambiente, sobre a aula. É muito mais poderoso. Então, esse seu cliente fiel, ele vai ser propagador do seu serviço no grupo do condomínio, no grupo das mães da escola, no grupo dele do trabalho, na fila do banco. Quer melhor que isso? É uma propaganda gratuita e poderosa. Então essa também é uma grande vantagem de você ter um grupo de clientes fiéis. Outro benefício, são inúmeros, estou citando aqui alguns.
Outro benefício, obviamente, é você ter ali previsão, né, de receita, porque você já tem aqueles seus clientes fiéis a você. Então é previsão de receita, você já saber quanto que você vai ter ali de caixa no final do mês. Porque você tem aqueles seus 10, 15, 20 clientes que são fiéis a você, ou mais, como é o nosso objetivo. Outro benefício de você ter clientes fiéis, eles é quem vão te dar feedbacks. Não é aquele seu cliente novo que está lá na fase inicial e vai falar: nossa, é maravilhoso o seu estúdio. Esse feedback talvez não seja tão honesto quanto daquele seu cliente fiel que está com você. E para que ele precisa te dar esses feedbacks? Porque é com esse feedback é que você vai crescer. É com esse feedback que você vai melhorar. Então, ter feedbacks de alunos fiéis faz com que você aprimore o seu serviço, com que você evolua o seu atendimento, com que você realize melhorias no seu estúdio, no seu local de trabalho, na sua estrutura física. Então, esse é um grande benefício, recolher, feedbacks desse seu cliente fiel. E, claro, a última que forma, o último benefício, né? A vantagem de você ter clientes fidelizados é você ter um grupo, é você ter uma legião de pessoas ali representando o seu estúdio. Então, sabe aqueles grupos de motoclube? Eu adoro citar esse exemplo porque é um exemplo muito comum. O motoclube, que todos eles vestem aqueles coletes, têm aqueles emblemas, eles botam a moto na estrada e é bonito de ver como eles vão em grupos. Isso forma o quê? Levanta uma bandeira. Automaticamente você já olha e fala: nossa, deve ser muito bom esse grupo, olha quanta gente. Então, você formar um grupo de pessoas do seu estúdio mostra que o seu estúdio é bom, mostra que o seu estúdio é bacana de estar lá. Tem muita gente, isso é prova social. Vanessa, recomenda caixinhas de sugestões para os clientes? Com certeza, Vanessa. Caixinhas de sugestões, pesquisa de satisfação que você pode fazer no Google Forms, né? Dentro do Google tem essa ferramenta gratuita, você abre lá seu Gmail e você coloca lá no Google Forms, ele já vai abrir ali o formulário de pesquisa para você. Outra forma para você colher feedbacks é você chamá-lo no direct e perguntar: o que você achou da aula hoje? O que você achou desse exercício? Ele vai te dar o feedback, ele vai te dar o retorno. Então é muito bom você provocar esse feedback. E ele vai te dar, porque é o gatilho da reciprocidade. Você doa tanto do seu serviço para ele que quando você pedir alguma coisa, ele vai te doar também. E muitas vezes você não vai nem precisar pedir. Ele vai te dar sem você pedir. E aí esse é o melhor, esse é o feedback melhor, quando você, surpreendentemente, você abre o seu direct e tem lá, você abre o seu WhatsApp e tem lá uma mensagem do seu cliente. Então, isso é um feedback bacana. Poste isso, né? Se você não quiser colocar o nome dele ou a foto dele, poste isso, peça autorização a ele, poste. Isso gera o gatilho da participação, o gatilho da comunidade, o gatilho da prova de quem está ali vendo o seu estúdio, por exemplo, pela primeira vez. Então você tem duas provas, a prova e a prova social. Você tem a prova que é, por exemplo, uma mensagem, um feedback, que é de uma pessoa. Então aquele seu cliente que está passando lá o seu feed ou o seu story e está indeciso se ele vai ou não para o seu estúdio, ele vai ver a prova, ou seja, um depoimento de um cliente seu e ele vai falar: nossa, é muito bacana, olha o que ela está falando, eu vou lá experimentar também. Isso é prova. E, como eu falei anteriormente, a prova social é quando você forma um grupo de pessoas que são fiéis a você. E aí você tem um grupo de pessoas, eu citei até o exemplo aqui dos motoclubes, né? Que criam aqueles grupos, todos engajados, de uniforme, de colete. Isso é o quê? Prova social. Você vê todas aquelas pessoas ali juntas num evento, você fala: nossa, é muito legal esse grupo. Não precisa falar nada. Tá todo mundo ali muito engajado, muito envolvido. Então faça isso, fidelize os seus alunos para você ter grupos, para você ter tribos, para você criar comunidade, né? E depois futuramente você até colocar um nome para esse grupo e que esse nome seja só seu, né? Dentro do seu estúdio e as pessoas queiram estar nesse grupo, tá?
Isso é uma dica também, você colocar grupo, né? O nome do meu estúdio, por exemplo, é Corp. Então, seria bacana, por exemplo, se eu rotulasse como eu sou Corp, né? E aí a gente criar hashtags, e aí você fazer blusas, você fazer camisas, bolsas, bonés, e a pessoa se sentir orgulhoso em colocar ali. Isso é gatilho, gatilho da comunidade. E você só vai conseguir fazer isso com clientes fidelizados, tá? E qual é a desvantagem da fidelização? Nenhuma, gente. Tem alguma desvantagem? Não, é zero. Você só tem vantagem, tá? Então, bora investir na retenção, bora dar mais atenção à fidelização, pensar melhor nisso, analisar, ver o que você está deixando de fazer aí dentro do seu estúdio e que você pode fazer para aumentar aí sua taxa de fidelização. Então, agora eu vou te falar aqui as 5 formas para você fidelizar aí. 5 formas para você fidelizar os seus clientes. A primeira é você fazer o que os outros estúdios não estão fazendo. É muito comum você olhar para o seu colega lá e falar assim: eu vou fazer isso aí porque ele está fazendo. Não. A primeira forma de você fidelizar é você olhar para ele sim e você realizar o que ele não está fazendo. Seja pioneiro, traga um novo, surpreenda o seu cliente. Surpreenda o seu cliente no primeiro atendimento, na entrega das suas aulas, ofereça novas experiências dentro do seu estúdio. Use o marketing sensorial. Sabe o que é isso? É você usar o marketing olfativo, da visão, da audição, do paladar, do tato. Coloque isso dentro do seu estúdio, onde só o seu estúdio vai ter. Coloque lá plaquinhas, mensagens positivas, crie para ele uma boa experiência nesse primeiro atendimento. Realize na sua primeira aula, se você faça aula experimental, faça uma aula diferente de todo mundo. Não vá pelo mesmo caminho do outro colega. Ou então não ofereça aula experimental, já que todos os estúdios oferecem. Seja diferente, inove. Aqui na minha cidade, por exemplo, eu fui uma das primeiras a colocar o Neopilates. Hoje tem outros colegas que trabalham, mas essa iniciativa de eu ousar, de eu colocar tecido, lira, trapézio, e eu coloco pessoas de diferentes idades ali. Isso é novo, todo mundo quer o novo. Não vá pelo mesmo caminho do colega, tá? Então, se está todo mundo fazendo aula no Outubro Rosa, não faça aula no Outubro Rosa. Eu vou falar aqui o que eu faço no Outubro Rosa. Então, faça diferente. Essa é a primeira forma de você fidelizar. Ninguém quer ir aonde está todo mundo fazendo igual. Olha o que o colega está fazendo sim, mas aí você vai para outro caminho. Ouse, faça diferente. A segunda forma de você fidelizar é você entregar além. É você entregar o extra Pilates. Aquele seu cliente, ele está te contratando o serviço de Pilates. Sim, ele está pagando pela aula de Pilates. Ok. Ele está pagando por 1 hora de sessão, certo? Mas como que você vai fidelizar ele? Fazendo além disso. É entregando, por exemplo, um atendimento individualizado no WhatsApp, que outros estúdios não fazem. É você entregar, por exemplo, uma vez a cada 15 dias, orientações periódicas pelo WhatsApp, onde você faça PDFs. É você entregar orientações simples de exercícios que ele pode fazer ao acordar, antes de dormir, exercícios para home office, onde todo mundo fez isso na pandemia e agora parou de fazer. Por que parou de fazer agora? Porque agora todo mundo parou, aí você parou também? Ofereça isso como extra, como a mais. Olha, aqui no nosso estúdio você vai fazer Pilates 2 vezes na semana, mas você vai receber a minha orientação gratuita pelo WhatsApp. Você tem o meu acesso 24 horas pelo WhatsApp, sábado, domingo, feriado. Se você precisar de mim, eu vou estar lá à disposição. Pronto, já é um diferencial, você já ganhou aquele seu cliente, porque os outros estúdios não estão fazendo. A cada 15 dias você vai receber uma orientação postural ou uma informação, uma dica de bem-estar, uma dica de saúde. É uma assessoria extra que você vai dar a ele. Agora, não dê a ele sem você falar. Fale que você está prestando esse serviço extra. Extra Pilates, extra atendimento estúdio. Né? Então, você fideliza o seu aluno através do serviço a mais, da assessoria, da orientação, do atendimento, além das aulas de Pilates. A terceira forma,
para você fidelizar aí o seu cliente? É você, por exemplo, elaborar um calendário. Dentro do estúdio eu tenho um calendário de eventos que vai de janeiro a dezembro. Eu chamo de grandes marcos. Que calendários são esses? Eu procuro colocar eventos em janeiro, em fevereiro, em março, em abril. Em 2020, atipicamente, né, por conta da pandemia, a gente não realizou alguns eventos. Mas agora, 2021, a gente já começou, 2022 a gente já tem um calendário. Mas não é você fazer o calendário e realizar exatamente o que o outro colega está fazendo. Não, é você fazer diferente. Aqui na minha cidade, por exemplo, é uma planície, né? Eu moro em Campos dos Goytacazes, o nome próprio já diz Campos, né? É uma cidade onde é plana, onde tem muitos campos, e a gente tem um morro, que é chamado de Morro do Rato. Então, esporadicamente, a gente vai lá. Então, a gente leva os alunos lá, a gente faz um café lá, a gente vê lá o pôr do sol, faz um alongamento lá em cima, uma aula de pilates solo, faz acrobacias. Enquanto tá todo mundo indo para cá, a gente está indo para outro lugar. Então procure ver aonde o seu cliente, onde o seu estúdio vizinho tá indo e não vá para lá. Se tá todo mundo indo fazer a aula na praça, não vá para a praça. Faça diferente, senão você não vai conseguir fidelizar o seu aluno. Aqui, por exemplo, na minha cidade, eu sou o único estúdio que faz apresentações. A gente cria espetáculos de pilates. Porque eu sou bailarina? Sim, porque eu sou bailarina. Mas por que você não promove uma apresentação numa praça? Ao invés de você fazer um aulão numa praça, como todo mundo está fazendo, você faz uma apresentação dos seus alunos. Peça para eles convidarem, né, familiares, amigos e proporcione. Olha, domingo, 10 horas da manhã, dia tal, cria um evento. Os alunos do estúdio tal, eles vão realizar uma apresentação com vários exercícios de pilates. Olha que bacana. Isso é um evento que você vai poder divulgar, fazer várias posts, stories, 3 meses antes, 2 meses antes. Você vai criar o gatilho do evento. Já fiz caminhadas aos sábados com os alunos. Ótimo, Vanessa. Agora coloca isso no seu calendário. Cria um evento para isso, sabe? Coloca nome. Caminhada do estúdio tal, ou Pilates Day, né? Dia da caminhada. Coloca isso de 3 em 3 meses, ou 2 vezes ao ano. Não faz esporadicamente. Faça com que os seus clientes esperem aquele evento, sabe? E aí coloca esse evento todo ano naquele mesmo mês, por exemplo. Se você não quiser colocar a data, né? Coloque naquele mês. Então, por exemplo, no Outubro Rosa, enquanto tá todo mundo indo pra praia, pra praça, fazer aula, aulão na praça, você vai e cria caminhada do Outubro Rosa. Cria diferente, faça diferente. E fica com essa ideia aqui da apresentação. Crie apresentações dos seus clientes nas praças, nos lugares públicos, ao invés de só aulões como todo estúdio faz, tá? Porque aí o seu cliente pode falar assim: Carla, tudo bem? Paula, boa noite também. Excelentes ideias, Carlinha. Então, bora botar em prática aí com seus clientes também, que eu sei que você também empreende aí agora, ó. Então, gente, é você fazer diferente do outro. Não dá para olhar o estúdio do outro, o trabalho do outro e fazer igual. O seu cliente não vai aguentar mais falar sobre isso. Ele quer o diferente. Então, ele vai ver que você tá provocando aquilo, que você tá promovendo aquilo. Ele vai falar: opa, o que tem de diferente naquele estúdio lá? Eu vou pagar o preço que for. Então você vai poder cobrar o preço que for, porque você é diferente. O seu estúdio é único e isso fideliza, tá? Por que aquele cliente paga talvez um corte de cabelo num salão mais caro da cidade, se o salão da esquina também corta? Porque aquele salão lá que é mais caro, ele faz alguma coisa diferente. Ele proporciona alguma experiência diferente para aquele cliente. Promova também. Tá? Então pense nessas ações aí para fidelizar. E essa é a terceira ação. A quarta ação, eu vou te falar sobre 5 aqui. A quarta ação para você fidelizar o seu cliente é você enviar feedbacks para o cliente com fotos, vídeos, marcações nas redes sociais. O que é isso? O meu estúdio ele tem o hábito de realizar stories com os atendimentos. Então eu costumo brincar com eles dizendo que é como se fosse a chamada. O que é isso? Se eu tenho 20 clientes naquele dia, eu vou ter pelo menos 20 stories.
Por quê? Eu faço 15 segundinhos com cada cliente e coloco lá nos stories. Claro que com a devida autorização, né, de direito de imagem, isso tem que estar assinado em item contratual. Tem alguns clientes que não querem a sua imagem, ok, tá tudo bem. Mas aqueles clientes que autorizarem, né, o nosso Conselho de Fisioterapia agora autorizou isso era contra o nosso código de ética, embora muitos colegas fisioterapeutas publicavam fotos, vídeos, isso era proibido, de acordo com o nosso código de ética, mas agora na pandemia, através de um decreto, o COFITO, né, o nosso Conselho Federal, autorizou. Então, use isso a seu favor e coloque a cada 15 segundos de story, você coloca um cliente seu lá, realizando vários exercícios, ou foto, ou vídeo. E aí, o que eu faço? Eu marco esse meu cliente. Automaticamente, aquele cliente, quando ele estiver lá na casa dele, rolando lá o Instagram dele, ele vai receber essa marcação. E aí ele tem duas alternativas. Ou ele vai repostar, ou ele não vai repostar. E o que você tem a perder com isso? Nada, você só tem a ganhar, porque ele tem a alternativa de repostar. Isso vai fazer com que os seguidores daquele seu cliente veja o que ele está fazendo e fale assim, nossa, que bacana! Aonde que é esse Pilates? Esse Pilates é diferente? E aí ele vai lá. Então, use isso para mandar como feedback para o seu cliente. Então, é como se você mandasse para o seu cliente assim, ó, sua presença hoje no estúdio. É como se eu tivesse feito aquela marcaçãozinha no diário de bolinha é presença, F é falta. Então, quando eu mando para aquele meu cliente lá marcado, aquele cliente fez Pilates 8 horas da manhã. 8 horas da manhã eu faço lá 15 segundinhos de vídeo, já coloco lá nos stories. E aí eu marco ele, é como se fosse assim, ó, presente, parabéns, hoje você veio. Então eu mando esse feedback para ele e aí ele tem essas duas opções. Ou ele vai olhar lá e falar, nossa, como que eu tô bonito nesse vídeo, hein? Gostei, nem eu sabia que eu fazia um exercício tão bonito assim. Você tá mandando um feedback para ele tá gostando do que ele tá vendo e aí ele vai repostar. E aí os clientes dele estão vendo você, estão vendo seu serviço, estão vendo seu espaço. Gente, isso é uma ferramenta excelente de fidelização. Por quê? Aquele seu cliente, ele gostou do que ele viu, ou ele tem a opção de não gostar. Ele fala, ai, nossa, como que eu tava... Ih, minha blusa levantou, ih, eu tô gordo, ai, não sei o quê. Tudo bem, ele não vai repostar, mas ele pode repostar. Então, use essa estratégia a seu favor, tá? Então, se você tem 20 clientes no dia, você já garantiu aí 20 stories aí no seu dia. 15 segundinhos com cada um. E a quinta forma, se deixar aqui eu fico falando, a quinta forma para você fidelizar o seu cliente aí dentro do seu estúdio, claro, é a forma de você oferecer planos longos, é você implementar planos longos aí dentro do seu estúdio. Eu tenho uma forma simples, breve, dentro do método onde eu ajudo aos alunos a implementar plano longo de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano. Eu sempre aconselho a começar com 3 e 6 meses, faz o teste, fica ali durante 1 ano fazendo esse plano longo e aí você só vai mostrar os benefícios do plano longo para aquele seu cliente e ele vai ficar cada vez mais fidelizado a você e você vai ter a garantia de receita, né, fixa ali dentro do seu estúdio com clientes fidelizados. Então, o objetivo de você fidelizar os seus clientes é você criar ali o espírito de grupo, de coletivo, né? Você criar a sua legião de clientes e você ter receita dentro do seu estúdio. Para o seu cliente, o que é bom ele ficar fidelizado? É que ele vai ter uma continuidade no Pilates, ele vai ter mais resultados no Pilates, porque ele não interrompe, é algo que já está inserido na prática dele. Então, quanto mais fidelizado, mais resultado ele vai ter, porque ele já colocou o Pilates na prática de vida dele, da semana dele, do dia dele. O dia que ele falta, o dia dele fica diferente. Isso é cliente fidelizado. Todo mundo tem a ganhar. Você e ele tem a ganhar. Então, tem inúmeras formas da gente fidelizar. Eu poderia ficar aqui falando várias formas da gente fidelizar, mas boa noite para quem está chegando aí agora. Eu falei sobre 5 formas da gente fidelizar. Eu vou aqui revisar rapidamente. A primeira forma é você fazer o que os outros estúdios não estão fazendo. É você ser pioneiro, é você trazer o novo. E aí, se você chegou aqui agora, essa live vai ficar gravada. Volta lá no comecinho que eu expliquei melhor como você pode aplicar.
A segunda forma é você entregar além do Pilates, é você entregar extra Pilates, como por exemplo, atendimentos pelo WhatsApp, orientações, né, envios de PDFs e posts com orientações posturais para ele, é você criar esse vínculo extra aula de Pilates, isso fideliza, isso traz o seu cliente para perto, né? A terceira forma é você ter um calendário de eventos e não criar eventos da sua cabeça, coloca isso já pré-determinado e divulga isso para o seu aluno. O evento lá de dezembro, seu aluno já tem que agora em setembro já está esperando. Já tem que estar preparado, ele não pode marcar nada naquele final de semana, ele tem que convocar a família toda para participar. A quarta forma é você enviar esses feedbacks aí com fotos, com vídeos e marcar os seus clientes nas redes sociais. E a quinta forma é você aprender aí a implementar planos longos aí dentro do seu estúdio. Tudo anotado, muito obrigada pelas dicas. Ótimo, que bom que eu te ajudei. Se você tiver mais alguma dúvida, se vocês tiverem mais alguma dúvida, coloca lá para mim no direct. Quem quiser entrar aqui comigo ao vivo, toda quarta-feira às 19h19 eu tô aqui. Ó, ficamos hoje aqui 40 minutinhos pra gente estar realmente trocando esses assuntos de gestão, de administração. E para você que tá aqui, fica ligado que no final de outubro a gente vai ter uma semana gratuita de conteúdo aqui e vai ser assim, uma semana de muita entrega e vai ser gratuita. Quem quiser continuar comigo no curso, a gente vai abrir inscrição para a turma 4 no final de outubro. Quem quiser aí chegar aos 10 mil reais de faturamento e ter um estúdio de sucesso. E quem ainda não puder investir no curso, fica aqui comigo nessa uma semana que vai ser em outubro. Já já eu vou passar toda a programação aqui para você. E enquanto isso, toda quarta-feira às 19h19, eu tô aqui trocando aqui conteúdos porque eu quero que você cresça e evolua assim como eu cresci dentro do meu estúdio de Pilates. Bora trabalhar com Pilates, bora ver resultado financeiro, bora ter liberdade financeira com o nosso estúdio de Pilates. Vanessa, Ana Paula, boa noite. Então, vejo vocês na próxima quarta às 19h19 e qualquer dúvida me chama lá no direct. Tchau, tchau, pessoal!